da sua existência, né? Então, o que é indiscutível nas religiões caracterizadas como religiões cristãs a respeito de Deus? Importante a gente saber isso, né? Importante a gente responder isso com clareza. Por exemplo, o que é indiscutível a respeito de Deus? Deus existe. Toda religião cristã parte da premissa de que Deus existe. Tem muito aquele argumento que é melhor desenvolvido por Descartes, não é um argumento cartesiano, mas é melhor desenvolvido por Descartes, que parte do princípio de que Deus é tão perfeito, né? E sendo um ser tão perfeito, ele teria, obviamente, a qualidade de existir. Ele reúne em si todas as qualidades, logo ele também reúne em si a qualidade de existir. É um argumento falho, naturalmente, porque a gente sabe, e aí é o Kant quem vai dizer isso, né, que existir não é uma qualidade, mas é uma premissa para que todas as demais qualidades existam. Mas, enfim, primeiro ponto que a dogmática cristã vai dizer é que Deus existe. Segundo ponto é que ele é trinitário. O Deus ele se revela a partir de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, obviamente, não são... não existe entre elas uma hierarquia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O construto Pai, Filho e Espírito Santo é um construto revelacional, não é um construto hierárquico. É a partir do momento em que a gente entende que a revelação se dá primeiro em Deus Pai, o Deus Criador, o Deus que cria todas as coisas. Segundo o Langston, é o Deus que é espírito pessoal, criador e sustentador de todas as coisas no universo. É o Langston que vai usar esse conceito, né? Essa expressão. Então, primeira coisa, ele existe. Segundo, ele é trinitário, ele se revela a partir de 3 pessoas. Que pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. É hierarquia? Não, não é hierarquia. É ordem revelacional. Primeiro se revela o Pai, segundo se revela Jesus no Novo Testamento, e o próprio Jesus vai dizer aos seus discípulos, nas narrativas dos evangelhos, que ele enviaria o Espírito Santo. Então, primeiro se manifesta o Pai, segundo se manifesta o Filho, e terceiro se manifesta o Espírito Santo. Então, é um Deus trinitário, é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é dogmático da fé cristã. Qualquer religião cristã que não concorde com isso, ela não pode ser considerada uma religião cristã e ela é considerada uma seita. É assim que a gente... Eu estou colocando dessa forma para simplificar. É óbvio que existem... nós não somos, pelo menos nós teólogos, né? Nós não somos responsáveis por dizer o que é religião, o que não é religião, o que é seita, o que não é seita. Porque quando isso passa para a ideia das ciências da religião, da fenomenologia da religião, isso adquire uma outra questão, outros significados. Agora, aqui dentro da dogmática cristã ocidental, quem não concorda com isso não é uma religião cristã, é uma religião, é uma seita. É uma seita que até segue algumas ideias cristãs, mas que não necessariamente é uma religião cristã. Ok? Então isso é o que a dogmática vai dizer da nossa cristandade ocidental. Por que eu estou frisando cristandade ocidental? Porque a cristandade oriental, os ortodoxos, eles não pensam da mesma forma. E, no entanto, é uma religião cristã. Tá? Que mais? Vamos lá. Espera aí, rapidinho. Vamos lá. E ele entra... Fiz uma pausa aqui para acender um pouco a luz, que começou a escurecer aqui no escritório. Aí ele entra no que ele vai chamar aqui na parte B de prova bíblica da existência de Deus. Olha, gente, para mim falar em prova bíblica da existência de Deus é muito complicado. Por quê? Porque a Bíblia só faz sentido, como é um livro religioso, se eu já acredito que Deus existe. Então a Bíblia, eu sempre falo isso, o camarada vai pregar para um ateu, aí ele fala assim, olha, eu quero apresentar para vocês Deus. Ah, tá, e a partir de quê? A partir da palavra dele. Peraí, mas eu nem creio que ele existe, por que eu vou acreditar na palavra dele? Né? Não, mas eu estou mostrando aqui para você, a Bíblia existe. Aí o cara vai falar, não, a Bíblia eu sei que existe, é um livro escrito por homens que tiveram alguma espécie de experiência religiosa e estão narrando essa experiência.
Isso não prova que Deus existe. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, antes da gente entrar, é que, para mim, o argumento de que a Bíblia é capaz de provar a existência de Deus é um argumento que não é válido. Não é válido porque ele tem uma certa circularidade negativa. Para eu acreditar na Bíblia, eu primeiro tenho que acreditar que Deus existe. Senão a Bíblia vai ser um relato mítico, mitológico, histórico sob determinado ponto de vista, né? A Bíblia não é um livro histórico, porque a Bíblia não tem originais, mas é um livro histórico sob um determinado ponto de vista, para você entender as mentalidades religiosas dos povos semitas no século X a.C. Por aí você consegue entender alguma coisa dessa mentalidade religiosa, para você entender as organizações sociais desse povo, para você entender o clima que estava na Palestina no período em que Jesus, teoricamente, veio ao mundo. Então, para você entender tudo isso, a Bíblia é um livro que auxilia historicamente. Agora, não é considerado um documento histórico, porque a Bíblia não tem originais. Mas, então, por aí você vê que para alguém acreditar na Bíblia, primariamente ele precisa acreditar em Deus, né? O Berkoff ele diz uma coisa que é muito interessante na página 12, logo no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, está sublinhado, que é o seguinte: é uma fala do Dr. Cooper, que ele diz o seguinte: a tentativa de provar a existência de Deus ou é inútil ou é um fracasso. É inútil se o pesquisador acredita que Deus recompensa aqueles que o procuram. Segundo a Bíblia, é isso que diz, né? Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele com fé, não é isso? Aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe. Aí Deus é recompensador dessa fé. Mas veja, isso só é válido se eu já tenho a fé, né? E aí ele diz que é inútil tentar provar a existência de Deus. Primeiro, porque é inútil, se eu já acredito, é inútil essa prova. Ou é um fracasso se se trata de uma tentativa de forçar, mediante argumentação, ao reconhecimento, no sentido lógico, uma pessoa que não tem esta pistis. O que é pistis? Pistis, eu acho que até na nota está lá embaixo, que é fé em grega. Não está a nota, né? Mas está ali só a referência do texto do Dr. Kuiper. Então é isso, se alguém não tem fé, a Bíblia vai ser inútil, né? Outra coisa, gente, ele começa o segundo parágrafo dessa página dizendo assim: o cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Mas esta fé não é uma fé cega, mas fé baseada em provas. E as provas se acham primariamente nas Escrituras como a palavra de Deus, inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. Então esse é um ponto, para mim é um ponto importante, porque para mim é um ponto de discordância. Deixa eu só colocar aqui no modo avião, gente. Pronto, coloquei no modo avião, senão alguém me liga e eu perco a gravação, ela corta automaticamente, tá? Então ele diz o seguinte, olha, então partindo dessa ideia, né, ele está usando aqui Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, se torna recompensador, né? Galardoador é recompensador, é dar recompensa, ou seja, há uma compensação para aqueles que buscam a Deus, né? Deus o recompensa. Agora, o que é interessante? Ele diz o seguinte, que primeiro vem a palavra, segundo a experiência. Eu não faria essa hierarquia, eu não estabeleceria essa ordem. Por quê? Porque, volto a dizer, se alguém não crer, ele continua sem crer na Bíblia. Talvez o Berkoff parta aqui daquele princípio que diz assim lá, acho que é Romanos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Só que no texto do livro, na epístola de Paulo aos Romanos, ele não estava falando de Bíblia. Não, a palavra de Deus não era Bíblia. Ele estava falando de palavra de Deus mesmo, de orientação divina, né? Se eu não me engano, o texto grego ele está falando logon theon, né? Palavra de Deus. É o logos de Deus, o logos de Theos, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando daquele que consegue ouvir a voz de Deus, ou seja, aquele que consegue ter uma experiência com Deus. Aí essa pessoa, uma vez que os olhos da fé delas são abertos de alguma forma,
ou por uma experiência de vida, ou por uma transformação, ou por alguma mensagem que ouviu. Os olhos da fé são abertos, é uma experiência interior, ontológica, e aí sim, qual vai ser o papel das Escrituras? O papel das Escrituras vai ser de sistematizar, de organizar essa fé, essa pessoa entendendo o que está crendo. O papel das Escrituras é muito mais o de organizar aquilo que a pessoa já creu através de uma determinada experiência, do que propriamente de levar a pessoa a crer em Deus. Aí usa-se muito o argumento de que Lutero fez a reforma porque foi ler a Epístola aos Romanos. Sim, mas ele já cria que Deus existia, né? Uma das experiências de conversões mais emblemáticas é a de Santo Agostinho, que foi uma experiência ontológica, uma experiência de fé, de percepção, e só depois foi sistematizado pelo texto bíblico, pelo texto sagrado, que ainda era precariamente acessível a ele, né? Você está falando do século IV. Então você ainda não tinha, século IV para o século V, então você ainda não tinha esse acesso que se tem hoje às Escrituras. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o processo de conversão, né, ele primeiro parte da experiência e depois para as Escrituras. O Berkhoff não. O Berkhoff ele acredita que a prova, né, há uma prova bíblica, e eu acho prova uma palavra muito perigosa, porque onde há prova, né, onde há evidências, não há fé. Eu não preciso, se eu tenho evidências, eu não preciso de ter fé. Então a fé acaba sendo obliterada pela evidência. Ora, eu não preciso acreditar, eu não preciso ter fé que esse ambiente que eu estou existe. Eu sei que ele existe. Ele é concreto. Eu fico brincando, eu tiro foto na biblioteca, mas os livros são todos papéis de parede. Não são papéis de parede, são livros. Eu posso pegá-los da estante. Eu sei que esse livro existe. Os meus sentidos estão me dizendo que esse livro existe. Eu posso folheá-lo, eu posso abri-lo e eu posso provar que ele existe. Se alguém não acredita que ele existe, eu levo ele na sua casa e mostro. Você vai poder pegar no livro e vai saber que ele existe. Então você não precisa de fé para isso. A fé é justamente quando há ausência de evidências. E ainda assim, no meu interior, existe a certeza de que aquilo que não pode ser concretamente evidenciado, existe de fato. Então, essa parte aqui é uma das partes que eu discordo da teologia sistemática do Berkhoff. Contudo, a gente precisa entender em que contexto ele também está falando. Por quê? Qual é a preocupação? É de não tornar a experiência pessoal, não tornar o fenômeno religioso totalmente desprovido de uma âncora. E aí a Bíblia funciona como âncora. Por quê? Porque toda experiência com Deus deve ser obrigatoriamente respaldada pela Bíblia. Não adianta você dizer, eu tive uma experiência com Deus e eu vi um anjo e o anjo me falou que eu tenho que ir lá na casa do André matar o André. O André, no caso, sou eu, não façam isso. As coisas estão difíceis, mas eu ainda quero viver. Então você, eu tive essa experiência com Deus, vou lá na casa do André e vou matar o André porque um anjo me falou. Ora, é óbvio que essa não é uma experiência respaldada pelo texto bíblico. Ainda que o texto bíblico tenha as suas digressões, as suas confusões, seus problemas, né? Que em algumas partes Deus aparentemente manda matar pessoas, mas ainda assim, se você tem uma chave hermenêutica adequada, você nunca vai encontrar no texto bíblico algo que te ampare você vir aqui matar uma pessoa gratuitamente, sem motivo algum, apenas porque você acha que um anjo te falou isso. Então, o que a Bíblia faz? Obviamente, estou citando um exemplo absurdo, completamente fora do comum, mas e nem é tão absurdo, o mundo está meio louco, né? Mas para mostrar que a experiência não pode estar alheia ao que diz as Escrituras. Então, a tua experiência pessoal com Deus, ela vai ser mediada pelo texto bíblico, senão ela pode ser um delírio da sua cabeça. E tem muita gente delirando aí, né? Por exemplo, vamos lá, vou citar um exemplo. Teologia da prosperidade tem respaldo bíblico? Não. Mas os caras usam a Bíblia. É uma distorção do texto. Não tem respaldo bíblico.
No texto bíblico não existe nenhuma evidência que Deus quer tornar as pessoas ricas. E, no entanto, as pessoas vão lá, distorcem. Salomão foi rico. E até os conceitos de riqueza no mundo antigo eram completamente diferentes, né? A gente precisa entender que era um mundo onde não existia o capitalismo. Esse capitalismo que a gente vive, né? Esse acúmulo de capital para fins pessoais, para engrandecimento pessoal, isso não era uma coisa que existia, né? Embora alguns autores, se não me engano, Max Weber vai dizer que onde houve acumulação, houve capitalismo, mas isso é um conceito discutível, né? E com todo cuidado por conta do anacronismo possível em transpor essa conceituação para um tempo onde ela não fazia muito sentido. Então, é preciso pensar isso, a minha experiência de fé. Poxa, mas um dia eu dei lá uma oferta na igreja, a gente ouve muito esses testemunhos, né? Eu dei uma oferta na igreja de R$ 100 e naquela semana eu lá no trabalho recebi um bônus de R$ 1.000. Poxa, bom, parabéns, que ótimo, você foi bonificado por R$ 1.000. Você tinha dado 100. Acho que isso já aconteceu, inclusive, comigo. Mas não é uma experiência que prova, que demonstra, que confirma que o caráter de Deus é de dar dinheiro para quem dá dinheiro para a igreja. Porque isso não acontece com todo mundo, porque a Bíblia não dá respaldo. Então, qual o papel da Bíblia na minha experiência com Deus? Ela vai mediar. Ela vai levar para o intelecto aquilo que está no campo da emoção. Eu vou ler a Bíblia e vou compreender como se dá essa minha experiência, essa minha relação com Deus. Então, veja, nem a Bíblia só gera experiência e nem a experiência é suficiente. Essas duas coisas, na relação e na compreensão de Deus e da sua atuação nas nossas vidas, devem caminhar juntas. Se não caminham juntas, é óbvio que haverá um equívoco, uma ausência. Por quê? E aí vou pensar o outro lado. Alguém pode ler a Bíblia toda e não ter nenhuma experiência com Deus, não ter nenhuma vivência com Deus, não ter nenhuma compreensão pessoal de quem é Deus e de algo que Deus faça na sua vida e no seu interior. Isso é completamente comum. Há pessoas que leem a Bíblia e que não se tornam crentes. Há pessoas que leem a Bíblia por curiosidade, há pessoas que leem a Bíblia por necessidade intelectual, há pessoas que leem a Bíblia porque precisam escrever sobre a Bíblia, trabalhos acadêmicos, enfim, e isso não traz nenhuma fé. Então, essa coisa de que a Bíblia leva à crença em Deus, não é verdade. Não necessariamente. Pode acontecer, eu estava lendo um texto tal, e eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração, e ali eu comecei um processo de reflexão sobre minha existência, sobre mim mesmo, e a partir daí eu tive uma experiência com Deus. Aí tudo bem. Agora veja, é Bíblia e uma experiência, é Bíblia e uma compreensão íntima de si e de Deus. Aí forma-se um processo de conversão. Não sei se eu expliquei bem, mas eu espero que qualquer coisa vocês acrescentem aí. Vamos lá. E aí na página 12 ele começa um novo tópico, que é a negação da existência de Deus em suas várias formas, né? Ele vai dizer que a negação da existência de Deus não se dá só quando não cremos que Deus existe, mas quando temos dele. Olha, o Berkhoff ele é meio radical. Ele vai dizer, eu não nego a Deus só quando eu digo que ele não existe. Eu nego a Deus também quando eu dou a ele um caráter, ou uma característica, ou uma qualidade, ou uma forma de ação no mundo que não é compatível com aquilo que a dogmática expressa, ou que a Bíblia expressa, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha só, os estudiosos de religiões comparadas, gente, isso não existe mais, tá? Por isso que é importante a gente ler o Berkhoff fazendo essa crítica. Não existe mais religiões comparadas. Religiões não se comparam, tá? Antigamente tinha uma disciplina no curso de teologia chamada Religiões Comparadas. Essa disciplina não existe mais porque não faz sentido.
como é que se compara a religião? Não se compara a religião. O que se faz? Estuda-se religiões, similaridades dos fenômenos religiosos, similaridades das formas de expressão, de culto, de rito, de mito. Aí tudo bem. Agora, uma disciplina feita para comparar religiões é muito complicado pensar nisso. Então, esse tipo de estudo caiu em desuso. Hoje, o que é que você tem? Você tem ciências da religião, fenomenologia da religião, filosofia da religião e história das religiões. Então, você tem essas disciplinas para estudar religiões, mas não mais religiões comparadas, tá? Então, ele vai dizer, os religiosos das religiões comparadas, os missionários, frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana. Isso é um dado antropológico, né? A maioria absoluta dos povos estudados tem um livro sobre isso, famoso, um livro que tem diversos problemas também do ponto de vista antropológico, mas é um livro que ficou famoso chamado Fator Melquisedeque. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma leitura boa, eu recomendo, mas também, como toda leitura, você deve perceber que há elementos ali a serem criticados. Mas o que é que o Fator Melquisedeque diz? O Fator Melquisedeque diz que foi feito um estudo, eu não lembro, eu li há muito tempo, então não lembro de detalhes, mas ele pega situações de povos isolados, né, do Ocidente cristão, povos que não tiveram acesso à Bíblia, que não tiveram acesso ao Ocidente cristão, e, no entanto, esses povos têm uma percepção a respeito de Deus e do plano de salvação muito próximo da visão cristã ocidental. Então, acho que ele estuda lá, tem um grupo lá, uma tribo em algum lugar, na Nova Guiné, na Papua, enfim, em algum lugar aí da Oceania, que eles tinham uma coisa de colocar um animal numa canoa e colocá-lo no mar, porque ali ele levaria os erros do povo. Então ele faz uma relação daquilo ali com o sacrifício vicário, né? O bode expiatório, que está na cultura judaica, e o sacrifício vicário de Cristo, que está na mitografia cristã. Então, o que é interessante nesse livro, né? E para mim é o grande ponto do livro, é uma missiologia a partir da convergência, né? É você fazer missões ou você pregar o evangelho a partir das convergências culturais. Tipo, você perceber ali as práticas daqueles povos e correlacioná-lo à mensagem cristã para que ela fique mais fácil de entender. Não tem nenhuma novidade nisso, era o que Jesus fazia no primeiro século. Depois é a proposta que o Paul Tillich vai fazer na sua teologia correlacional, a teologia da cultura, e que está presente aí nesse livro também, que eu não me lembro o nome do autor. Então esse é o ponto importante. Qual é o ponto ruim desse livro? É essa comparação hierárquica das religiões com o cristianismo ocidental no topo da cadeia, no topo da pirâmide. Então é assim, o cristianismo ocidental é o topo da pirâmide, a grande religião da Europa, do mundo, do Ocidente, então ela deve ser, obviamente, o caminho para todos. Ora, é óbvio que você e eu, nós que somos evangélicos, nós acreditamos nisso aqui também. Agora, a gente já é capaz de ter algum distanciamento para dizer esses povos têm culturas diferentes, não necessariamente. Aliás, o próprio texto do Berkoff aqui no ponto 1, ele fala, né? Tribos não civilizadas. Quer dizer, o conceito de civilização já é um conceito antropológico que tem muito problema. O que é civilizado? Nós é que somos os civilizados, né? Nossa sociedade é que é a sociedade civilizada. Ou são, né? O conceito de civilização é o quê? É porque eu uso roupa? É porque eu abro meu guarda-roupa e tem mais roupa do que eu posso usar, né? Isso é civilidade, é a forma educada com que eu trato um ou outro, mas esse um ou outro eu também escolho. Tem uns que eu não quero tratar de forma educada. Então, o que é civilizado, né? É essa luta pelo capital, pelo dinheiro, Então, o conceito de civilização também é um conceito muito ligado à civilização europeia, né? Muito eurocêntrico. Então, se você é branco, europeu,
mora em grandes metrópoles, você é civilizado. Então, quanto mais vai se aprofundando, quanto mais vai saindo das grandes metrópoles, mais o conceito de civilização vai descendo. Isso é uma bobagem, né? Isso é hoje, à luz das ciências humanas, hoje, esse conceito não se sustenta. Tá? Então, mas ele vai dizer que os estudiosos de religiões comparadas, missionários, frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana. É encontrada até mesmo, olha, entre as mais atrasadas nações e tribos do mundo. Outra vez um conceito aqui, o que é atrasado, né? Por exemplo, aí vou entrar aqui no X da questão. Por muito tempo a Europa considerou que a Europa era o ápice da civilização e, por exemplo, a África era a parte menos civilizada do globo, a ponto de dizer que os africanos não tinham história. Quem disse isso foi Hegel, né? O grande filósofo do século XVIII. Disse, a África não tem história. A África não tem história porque não tinha escrita, não tinha sua história escrita, não tem tradição, não tem cultura, não tem história. Então isso tudo é um conceito muito eurocêntrico que o Berkoff usa e muito ruim, né? Muito ruim. Isso não significa, contudo, que não há indivíduos que negam a existência de Deus completamente. Nem tampouco que não há um bom número de pessoas em terras cristãs que negam a existência de Deus como ele é revelado na Escritura. Uma pessoa de perfeições infinitas, autoconsciente e autoexistente, que realiza todas as coisas segundo um plano pré-determinado. Guardem esse conceito. O conceito de Deus na dogmática. Autoexistente, autoconsciente, realiza todas as coisas segundo um plano pré-determinado. E esta última forma de negação, esta última forma de negação que temos particularmente em mente aqui. Ela pode assumir várias formas, e na verdade tem assumido várias formas no curso da história. Então ele vai dizer que negar a existência de Deus não é só negar que Deus exista. Mas olha que, gente, isso é um conceito muito dogmático e muito perigoso. Ele está dizendo que qualquer forma de compreensão da existência de Deus que não esteja preso à interpretação bíblica ocidental é uma negação da existência de Deus. Isso é muito complicado de pensar. Veja, eu estou tentando fazer com que a gente amplie a nossa capacidade de pensar a teologia sistemática. Por isso eu estou usando um texto que eu não gosto nesse semestre. Geralmente eu uso o Strong, que é uma teologia sistemática muito voltada para a filosofia. Eu uso sempre o Langston, porque vocês precisam do Langston, leiam o Langston, vocês vão precisar do Langston. O Langston é um bom resumo. E eu uso, às vezes, eventualmente, o Paul Tillich. Aí eu uso um ou outro lá que traga algum outro artigo que traga algumas coisas, alguma coisa da teologia da libertação. Mas agora eu estou trabalhando aqui uma dogmática, uma teologia sistemática pretensamente baseada na dogmática. Então, vamos lá. O que ele considera ateísmo, né? Ou negação de Deus. Ateu é o prefixo a é de negação, né? Tipo, quando você fala assim, eu sou apolítico, então quer dizer que você nega a valoração da política. Você não quer saber de política, você não acredita na política. Então você é apolítico. E ateu você nega a existência de Deus, você não articula a sua vida a partir da existência de Deus. Então, beleza. Primeira forma de ateísmo que ele fala é da absoluta negação da existência de Deus. Olha o que ele fala aqui na página 13. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Como assim? Mas foi dita a forte prova da presença universal da ideia de Deus na mente humana. Verdade. A ideia de Deus na mente humana é quase que universal, né? A maioria dos povos acreditam em alguma forma de divindade. E aí ele fala de novo, mesmo entre as tribos não civilizadas, né? Ele parte a ideia de que quem não é europeu, ocidental, é não civilizado. Então ele tem um conceito de civilização que é muito restrito. Aí ele vai dizer, olha, os primeiros negadores são as pessoas não religiosas, pessoas que na vida prática não contam com Deus e vivem como se Deus não existisse. Os últimos são, em regras, um tipo mais intelectual e baseiam sua negação num processo de raciocínio,
procuram provar que Deus não existe usando para este fim aquilo que lhes parece argumentos racionais conclusivos. Em vista da semen religiones implantada em todos os seres humanos pela criação do homem à imagem de Deus, é seguro admitir que ninguém nasceu ateu. O que é semens religiones? Né? É a semente religiosa. Ele está dizendo que todo homem que foi criado por Deus, eu até concordo com isso, que todo homem que foi criado por Deus, ele tem ali um anseio por Deus, que às vezes ele não articula muito bem, mas ele tem ali uma intuição de que existe algo superior a ele, algo maior do que ele. Então isso é o que ele chama aqui, não é um conceito dele, isso é um conceito do dogmatismo cristão, da semen religiones, ou seja, todo mundo, de alguma forma, ele tem uma intuição de algo maior do que si mesmo, né? E aí o Freud vai articular isso daí a partir da questão da paternidade, né? A figura paterna, os iluministas do século XVIII também vão combater essa ideia, né? Você vai ter lá o Locke, né? Dizendo que o homem é uma tábula em branco, né? Uma folha em branco, a tábula rasa, né? Então essas ideias vão, de alguma forma, da semen religiones, é uma ideia que não é aceita totalmente, mas que eu, pessoalmente, eu concordo. E ele vai dividir os ateus aqui em dois grupos. Primeiro, o que simplesmente não toma conhecimento de Deus, ele não se utiliza da existência de Deus na sua vida, ele não está nem aí, ele não quer provar que Deus existe, ele não quer provar que Deus não existe, ele está vivendo a vida dele. E tem o outro grupo que ele diz que é o grupo que, além de não acreditar, quer provar que não existe, né? É o ateu militante, é o chato, é o ateu chato. Tem um ateu que, você fala para ele, eu acredito em Deus, ele, ok, eu não acredito, e tá tudo bem, e segue a vida. Agora tem o cara que fala, você é um idiota por acreditar, eu vou te mostrar aqui, vou te provar que Deus não existe e tal, e aí é o cara chato. Tão chato quanto o cara que faz o contrário, né? Eu não acredito em Deus. Eu acredito e eu vou te provar aqui na Bíblia que ele existe. Vai provar na Bíblia como? Porque se o cara já não acredita que Deus existe, que autoridade espiritual a Bíblia vai ter sobre ele? Então, ele classifica os ateus no ateu chato e no ateu não chato, tá? Ele usa uma outra classificação. Meu Deus, passei demais aqui, o vento bateu aqui. Passou demais a página, né? Meu Deus, vamos lá. Enquanto isso, o tempo está passando aí, o vídeo fica muito longo. Meu Deus, passou tanto assim? Negação da existência de Deus. Então, primeiro, absoluta negação da existência de Deus. Segundo, aqui na página 15, ele vai falar falsos conceitos atuais de Deus que envolvem a negação do verdadeiro Deus. Olha só, o Berkhoff ele não está só preocupado com quem nega Deus. Ele diz que existe um Deus verdadeiro, que obviamente é um conceito religioso, é um Deus mais, como é que eu vou dizer, encapsulado dentro de um conceito, e qualquer um que não acredite dessa forma, ele também considera como ateu. Então, ele vai falar dos teístas, né? Que é o pessoal que retirou Deus do mundo, ou seja, Deus criou o mundo, o teísta vai dizer isso, né? Deus criou o mundo, Deus existe, mas Deus não está administrando o negócio, ele deixou o caos na nossa mão. Ele vai falar aqui, um Deus imanente e impessoal. O teísta sempre acreditou num Deus que é transcendente e imanente. Perdão, o deísta, estou falando teísta, depois vocês dão uma lida no texto que eu não vou editar não. Então o deísta é que não acredita que Deus está no mundo. Todo aquele que crê em Deus, ele crê que Deus é imanente e transcendente. O que é imanente e transcendente? Ele transcende, ele está fora do mundo, ele está fora da nossa capacidade de conhecê-lo plenamente, mas ele é imanente também, ele se revela no mundo através da sua criação e através do ser humano. Então, ele é transcendente e imanente. Então, transcendente é um Deus que está fora, imanente é um Deus que está presente. Ok? Então, são dois conceitos importantes também, que quando os concílios prestavam, isso caía em concílio. Agora os concílios é quase tudo bananada, então
não cai, mas é importante a gente saber. Gente, eu vou parar por aqui e eu continuo em outro vídeo, eu vou colocar lá no canal, e aí vocês dão uma olhada lá, porque senão a gente vai ficar muito grande, fica ruim de carregar, fica ruim para vocês assistirem também, e são muitos conceitos que eu estou desenvolvendo, fica muita coisa, e aí vocês não conseguem também assimilar, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem, ou até o meio da semana aí, quando eu conseguir colocar, e a gente vai trabalhando nisso daí, tá bom? Abraços!